Paz do Senhor Jesus, o único Deus, Salvador das nossas vidas. Hoje eu gostaria de abordar um tema muito importante, a fidelidade de Deus para conosco. Não é difícil eu me deparar de Gênesis e Apocalipse com a fidelidade de Deus para conosco. Não é difícil. Hoje eu gostaria de estar falando um pouco sobre a fidelidade de Deus para conosco. No livro de Êxodo, capítulo 1, no verso 22. Mas não posso me esquecer de agradecer a um casal abençoador, Douglas e a sua esposa Karina. Um casal que presenteou esse canal com esse banner. Esse banner ele está sendo muito bem recebido pelo canal. Muito obrigado. Ele está nos ajudando no fundo da gravação dos vídeos para o canal. Eu quero dizer a vocês que possa continuar sendo esse casal abençoador, que as mãos poderosas do único Deus e Salvador Jesus possa continuar estendida sobre a vida de vocês, sobre a família, sobre os seus negócios, sonhos e projetos, e que vocês possam continuar sendo esse casal abençoador, possam continuar sendo esse casal abençoado por Deus. Muito obrigado pelo presente, muito obrigado. Nós iremos hoje estar falando no livro de Êxodo, capítulo 1, e o verso 22, que vai dizer: certo dia, entretanto, ordenou o faraó a todo o seu povo, os egípcios, a todos os meninos que nascerem aos hebreus, lançarei no Nilo, mas a todas as meninas deixarei viver. No meu canal tem um vídeo falando a respeito das parteiras que receberam a ordem desse faraó para quando as hebreias forem dar à luz, elas observar se a criança for do sexo masculino, o decreto era lançar no rio e deixar morrer, mas se fosse meninas, que eram para deixar viver. Eu quero abordar um assunto rápido, falando da fidelidade de Deus para conosco. Não é difícil de Gênesis e Apocalipse nos depararmos com a fidelidade de Deus. 3 tipos de mensagem existem. A mensagem bíblica, que ela tem por base 100% a Bíblia Sagrada, a extra-bíblica, que é segundo historiadores, e a mensagem antibíblica, que é refutável. Hoje eu gostaria de estar falando a respeito da fidelidade de Deus, usando a mensagem bíblica, com alguns exemplos extra-bíblicos, segundo historiadores. Segundo o historiador Flávio Joséfo, no livro aos Hebreus, que vai nos contar um pouco a história dos Hebreus, vai dizer ele, nos trazendo um conhecimento, o porquê de Faraó levantar esse decreto. O Faraó que governava o Egito no período de José, ele morre. José também morre. O povo que agora vinha era uma nova geração que se criou, nasceu e se criou dentro do Egito. O faraó que substitui esse que conhecia Faraó, que conhecia José, ele não conhecia os feitos de José, tampouco do povo, e nem dava crédito ao Deus de Israel. E ele vendo ali que o povo israelita era um povo diferenciado. Diz o historiador no seu escrito que o Egito, ele tinha os seus doutores da lei, a qual eles dão o nome de escriba. Escriba das coisas santas que passam entre eles como grandes profetas. Esses escribas se passavam como profeta das coisas santas dos egípcios. Então eles eram referenciados, tinham respeito pelos egípcios ali dentro do Egito. Um certo dia esse escriba vai dizer, Flávio Joséfo, que ele chega para o rei e ele diz que naquele mesmo tempo deveria nascer um menino entre os hebreus, cuja virtude seria admirada por todo o mundo, pois aumentaria a glória da sua nação, que é Israel, e humilharia o Egito, cuja reputação seria imortal.
O rei que não dava crédito ao Deus de Israel, tampouco aos feitos de José naquela época, e não acreditava e nem ligava para nada, ouvindo um dos seus profetas, escriba ali da sua nação, ele se preocupa com o crescimento extraordinário da nação escolhida de Deus e dentro do Egito. Então ele vai levantar um decreto para que todos os filhos dos israelitas que nascessem do sexo masculino pudessem ser jogados no Nilo. E Flávio José vai nos dizer em sua história que aqueles que escondessem a criança e não falassem também iriam morrer. Não só a criança, mas toda a família. Então, vai Flávio José nos dizer em seu escrito que o pai de Moisés, olhando para sua esposa, se entristece porque ela está grávida. Se entristece com a ordem que o rei do Egito levantou de matar as crianças. E ao olhar para sua esposa, vai nos dizer que o pai de Moisés, ele era estimado entre o seu povo. E ele, vendo que a sua mulher estava grávida, ficou muito preocupado por causa do edito que iria exterminar toda a sua nação. Esse edito exterminaria toda a nação. Então o pai de Moisés, ele recorreu a Deus. E ele vai rogar a Deus em oração, segundo diz o historiador Joséfo. E diz esse historiador que ele, rogando a Deus, ele diz a Deus em suas orações que tivesse compaixão do seu povo, porque o seu povo era um povo que havia adorado constantemente a esse Deus único. Mas essa ameaça arruinaria totalmente a sua nação, o seu povo. E em suas orações diz os escritos do historiador Flávio José que Deus, tocado pelaquela oração, apareceu em sonho, disse-lhe que espera, que ele se lembraria do seu povo. Ele vai dizer ao pai de Moisés que ele se lembrava da piedade do povo e ele se lembrava dos seus antepassados. Eu lembro dos seus antepassados, eu lembro da aliança que eu fiz com seus antepassados. Isso é tremendo, isso é sobrenatural. O pai de Moisés, ao saber do edito do rei de exterminar a nação, matando todos os meninos do sexo masculino, ele vai a Deus, ele recorre a Deus em oração, se humilhando, pedindo ao Senhor uma solução, e o Senhor diz: calma, não se preocupe, eu tenho me lembrado de vocês e da aliança que eu fiz com o seu antepassado. Esse Deus não se esqueceu da aliança que ele tinha feito a Abraão, da aliança, das promessas que ele tinha feito aos antepassados daquele povo. E vai nos dizer a história que a família consegue esconder a criança por 3 meses, mas não tem como passar de 3 meses. Por que não tem como? Porque é certo que a criança chorava e a busca pelas crianças era extrema. As pessoas dentro do Egito estavam de olho e as famílias vivendo sob uma grande pressão. Se eles descobrem, além da criança, todos nós seremos exterminados. Mas o pai de Moisés, um homem de Deus, um homem de constante oração, um homem que, quando viu que com as suas forças e habilidades não teria como fazer nada, recorreu a Deus, nos ensinando que nós precisamos recorrer a Deus em todos os momentos. Porque o impossível para o homem é possível para o nosso Deus. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. O que é impossível para você?
o que talvez você não consegue fazer ou acha impossível, para Deus é possível. E Ele, em suas orações, recebe a resposta vinda de Deus. Talvez você não tenha buscado no Senhor uma resposta, mas eu quero dizer para você, a resposta está em Deus. Nós precisamos aprender a recorrer às nossas causas a Deus. Nós precisamos buscar em Deus respostas, buscar de Deus segurança, buscar de Deus refrigério, buscar de Deus força, porque nós aprendemos com o pai de Moisés que Deus pode fazer o que para o homem é impossível. Vai nos dizer então que 3 meses conseguiram esconder Moisés, mas não teria como passar esse período. Provavelmente a criança chorava. Então eles ali, como diz as escrituras, projetam todo um barquinho, toda uma estratégia para pôr aquela criança ali e soltar de rio abaixo, crendo nas providências do Senhor, crendo naquilo que o Senhor tinha falado, que ele se lembrava dos seus antepassados, da aliança que ele tinha feito a Abraão. Então esse Deus, ele é um Deus fiel, ele não se esqueceu. Por mais que eles tivessem esquecido, Deus não se esqueceu da sua aliança. E José vai nos dizer em seus escritos que ao soltar o menino de rio abaixo, eles dão a ordem à sua filha Miriam que fosse do outro lado observando aonde iriam parar. E nós já conhecemos a história. A princesa vê a criança, pega a criança e à procura de uma criança, à procura de uma pessoa que pudesse amamentar, diz para José que ela manda chamar pessoas, mulheres, para amamentar a criança, mas de sua própria nação, do Egito. E a criança rejeitava o peito dessas mulheres. Miriam, dando uma que estava passando no local naquele momento, disse a ela que seria em vão trazer pessoas do Egito. A criança parecia ser hebreia, então precisaria de uma ama, uma pessoa que amamentasse da mesma nação. Então, essa princesa manda chamar quem? Manda Miriam procurar uma ama da mesma nação da criança que pudesse amamentar. Miriam, muito sábia, Miriam vai em busca então de uma mulher. E quem ela busca? A própria mãe da criança, a sua mãe. E aqui está, e quando a criança de José vai amamentar, se era a própria mãe, então de bom agrado essa criança amamenta muito bem e a própria mãe passa a cuidar dessa criança que é Moisés até um grande período. A criança, ela cresce, aprende a cultura, aprende a falar, aprende os costumes, tudo do Egito, e futuramente nós vamos ver Deus criando então uma forma de libertar o seu povo daquela nação. O que eu quero abordar nesse momento é a respeito da fidelidade do Deus para conosco. Flávio José nos traz uma história do pai de Moisés, que foi buscar a Deus, recorrer a Deus em oração, uma solução que pudesse ajudar aquele povo, porque o edito do rei exterminaria toda a sua nação, e ele também não gostaria de perder aquela criança, o seu filho que estava no ventre de sua esposa. Deus lembra ele que não tinha se esquecido do povo e tampouco da aliança que tinha feito a Abraão, Isaac, a Jacó, aos teus antepassados. E Deus então cria uma forma de livrar Moisés da morte. Eu quero dizer a você a fidelidade de Deus para conosco. Deus, um Deus fiel, um Deus que não se esquece das suas promessas, por mais que nós não merecemos. Deus, ele cumpre aquilo que ele fala.
Ele não tarda em cumprir as suas promessas em nossas vidas. Ele nos liberta, nos livra e a todo momento está com as suas mãos nos libertando, nos fortalecendo e a todo momento está com os seus ouvidos ali, pronto a nos ouvir. Eu quero dizer a você, o Deus fiel, que não muda nunca, permanece vivo eternamente para sempre. O Deus que disse ao pai de Moisés que é para ele esperar, que tudo está no seu controle. Ele está dizendo para você hoje através dessa palavra, aquilo que para você é impossível, para Deus não é. Aquilo que para você é sobrenatural e só pode através de uma obra divina, o Senhor está dizendo: busque a mim, recorra a mim, eu posso fazer aquilo que talvez para o homem não tem mais direito. Era isso que o Senhor estava falando para o pai de Moisés. Não se preocupe, calma, eu não me esqueci da aliança, da promessa que eu fiz aos seus antepassados. Talvez o Senhor te prometeu algo e muitas coisas estão acontecendo e você com seus olhos físicos não estão vendo as promessas se cumprir. O que eu tenho a falar para você: calma, não se preocupe, o Senhor não esqueceu das promessas que Ele fez a você, o Senhor não se esqueceu daquilo que Ele prometeu fazer em sua vida. Tudo está no controle do Senhor, mas você precisa crer e você precisa entender que nós precisamos rogar ao Senhor, nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos orar ao Senhor e apresentar ao Senhor todas as nossas petições, todas as nossas frustrações, todos os nossos sofrimentos, todos os nossos sonhos, projetos. Nós precisamos apresentar ao Senhor, compartilhar com o Senhor, trazer o Senhor para perto de nós, mostrar ao Senhor o quanto Ele é importante em nossas vidas e nos fazer totalmente dependente do Senhor, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Que possamos aprender com essa atitude, que essa palavra venha falar em seu coração. Para muitos ali que viviam no Egito, estava perdido as suas causas. Talvez muitos não acreditavam em sair ileso dessa situação ou até vivo, mas o Senhor estava dizendo: calma, eu tenho a solução para todas as coisas, mas eu preciso que vocês creiam em mim e nos momentos de dificuldade venham a mim. Eu sou o Deus fiel que cumpre aquilo que falo. Que essa palavra venha falar em seu coração. O Senhor, Ele não tarda, Ele age no momento certo, no dia certo, nos minutos e nas horas e nos segundos certos, através daquilo que Ele falou para se cumprir em sua vida. Que a palavra do Senhor Jesus venha falar melhor e que você possa a cada dia se alimentar daquilo que o Senhor tem para você. Fique na paz do Senhor Jesus.